E aí galera, deixa eu compartilhar com vocês uma reflexão, um caso também, uma história, um fato. Ontem eu tava vindo, não, deixa eu ver, ontem não, deixa eu ver, hoje é sexta, terça-feira, né? Tava vindo do serviço, aí tava com tranquilidade, vindo de boa. Aí eu tinha dois caras conversando, era perto da barbearia. Aí de longe, eles conversando ali na rua, ali, né, sentado ali na frente, e eu vim. Aí eu vi eles conversando, aí teve um que falou bem assim, o coroa falou bem assim: rapaz, tem duas coisas na vida que eu não aceito, que eu não quero pra mim. E eu, de boa, né, e eles... Aí ele falou pro outro, aí na hora que eu tava chegando perto, aí que ele se empolgou mesmo, ele falou: tem duas coisas que eu não aceito na vida, uma é chifre e a outra é broxar. Rapaz, eu fiquei pensando, moço, como é que pode, moço? É duas coisas que não tem como o cara controlar, moço. Rapaz, então eu tava pra ele, porque, moço, não tem como controlar. Como é que você vai controlar um chifre? No caso, uma traição de esposa, né? Ou de marido, sei lá. Que fala, né? Mas, moça, não tem como controlar isso não, pô. Você não tá na cabeça da outra pessoa, né, moço? Você vai vivendo a sua vida e se acontecer, aconteceu, pô. Mas você tem que superar e seguir de frente, né? Aí no caso de broxa também é uma coisa biológica do corpo, né, moço? Depende da situação, não funciona mesmo, cara. Aí ele falou isso, eu fiquei pensando, mas como é que pode, assim, as pessoas, esse tipo de pensamento? Não tem coisa que não dá pra controlar, moço. Não dá pra controlar. Rapaz, eu vim embora com isso na cabeça, porque, rapaz, como que, assim, o juízo das pessoas, moço, da gente, assim, é fraco, né, moço? O cara quer controlar, se ele vai, assim, no caso a ereção nunca vai falhar, e ele não aceita. E se a mulher dele trair ele também, ele não aceita. Ué, mas quem é que aceita, moço? Quem é que quer? Porque tem coisa que acontece. Mas eu fiquei pensando assim, moço. Rapaz, como é que pode? Nossa, moço, aí forçou. Eu fiquei pensando depois assim, pra ele se livrar, tem coisa que assim, ó, que a gente não controla. Mas se você quiser evitar, só se você não estiver nesse mundo, pô. Um exemplo. O cara, ele não quer, ele não aceita broxar, então ele nunca vai ter uma relação sexual. Nunca vai ter uma relação sexual, que aí não vai ter como, né? E assim, ele diz que também não aceita ter chifre, então ele nunca vai se relacionar, nunca vai ter um relacionamento amoroso. Que aí não vai ter como ele ter um chifre. Então, para ele resolver só se ele não viver nesse mundo. Porque assim, se você não tá naquela vida ali, né? Porque o cara que não tem relação sexual, nunca teve, ele tá. Isso aí pra ele nunca existiu dele broxar. E é a mesma coisa do cara que se relaciona. Se ele tem uma namorada, alguém pra ter aquela relação, né? Assim de companheirismo e tudo, aí ele não vai ter traição também, pô, não vai levar chifre. Só dessas duas formas. Mas se ele tá nesse mundo aí, não tem como, moço. Eu fiquei pensando, e eu vi até em casa nisso, moço. Pensando, rapaz, como é que pode o cara falar uma coisa dessa, moço? Porque é coisa assim, né, da cabeça da gente, né? E aí eu fiquei pensando assim, e o outro, enquanto eu tava vindo, o outro só ficou ouvindo, ele falando nisso aí, eu, rapaz, moço. Eu passei e eles viram que eu ouvia, assim, deu pra ouvir a conversa dele lá. Porque graças a Deus a gente ouve, da gente é sadio, né? A gente escuta as coisas. E aí... Não aceita não, moço. Quem é que aceita? Não, tem uma turma que aceita, né? Mas eu tô falando assim, pelo que ele falou, assim, que é uma coisa que ele não queria que acontecesse com ele. Eu entendi dessa forma, né? Mas para não... Só que ele não falou isso, ele só falou dessa mesma forma, que ele tem duas coisas que ele não aceita na vida, que é chifre e broxar. Mas aí que tá, só se ele não viver esse mundo. Porque as coisas não acontecem se você não tá naquele mundo ali, moço. Se você entrar ali, a regra daquele jogo ali, você tá sujeito, né? Acontecemos. Mas aí vai da pessoa. Se você continua, permanece naquele ali, ou você sai fora. No caso aí, o cara que leva um chifre, aí só tem duas opções. Ou o cara perdoa e continua, né? Ou o cara sai fora.
Agora o cara que brocha não, porque no caso é uma coisa biológica, né? Pra ele se livrar disso, só se ele não tiver relação mais nenhuma, porque enquanto ele tiver, ele corre o risco também. Então se tá naqueles mundos ali, você vai estar sujeito, moço. É isso, galera. Falou.